Boa tarde, pessoal. Hoje eu tô aqui com mais um vídeo pro canal para falar que Deus ele trabalha de uma maneira extraordinária, né? Ele tem um propósito para a vida de todos nós, né? A gente não nasceu por acaso. A gente tem propósito através de Cristo Jesus, né? Nada é sobre nós, é tudo sobre Deus. A palavra de Deus já diz que nada é sobre nós, é tudo sobre Ele. E que a gente só é feliz quando a gente encontra o nosso propósito. E que aqui a gente não é o foco, né? As pessoas que vivem em evidência são porque encontraram o propósito delas, e aí uma lamparina ela não pode ficar embaixo da mesa, ela tem que ficar em destaque para iluminar a vida de outras pessoas, né? E é dessa forma que Deus trabalha, né? E eu acho muito incrível o trabalhar de Deus. Quando a gente está distante de Deus, porque somos imagem e semelhança de Deus, né? A palavra de Deus diz que Deus, quando ele foi criar o peixe, ele consultou as águas, os mares, né? Quando ele foi criar a árvore, ele consultou o solo. E quando ele foi criar nós, ele se consultou, né? Porque somos imagem e semelhança dele. O peixe fora do mar, ele não tem vida, mas o mar tem o peixe, ele continua sendo mar. A árvore, sem o solo, ela não tem vida. Agora, o solo sem a árvore, ele continua sendo o solo, né? A gente sem Deus, a gente não tem vida. Agora, Deus sem a gente, ele continua sendo Deus, né? E a gente só encontra a nossa vida, a nossa real felicidade, o nosso propósito, quando a gente tem esse encontro real com Deus. Quando a gente encontra o nosso propósito com Deus, a gente começa a entender sobre a vida, a gente começa a ser feliz de verdade, a gente entende o real motivo da felicidade, a gente entende como que a gente deve ser feliz, né? E a gente encontra o real motivo da felicidade. Senhor, fala, Deus. Não sou eu que quero falar. Espírito Santo de Deus, fala através da minha boca, Senhor. Fala através da minha boca, Senhor. Que esse estrondo seja a Tua presença entrando nesse ambiente e falando, Senhor, da maneira que o Senhor queira falar. Que eu seja um instrumento em Tuas mãos, Deus. Que eu seja um instrumento, Senhor. Espírito Santo de Deus, fala, Jesus. Nós não temos vida sem Deus. Nós não somos nada sem Deus. A gente nasceu com o propósito dele. Nós não somos um acaso. Ele escolheu quem seria a nossa mãe, nosso pai. Por mais que no momento, no decorrer da vida, a gente entendeu, meu pai teve certas atitudes, minha mãe talvez não tenha sido a melhor mãe, mas ele escolheu eles porque ele sabia que essa mistura de DNA nasceria exatamente eu, nasceria exatamente você. Nada é um acaso. Por mais que seu pai e sua mãe achem que você foi um acaso, mas Deus sabe, Deus te escolheu, Ele cuidou de você no ventre da sua mãe e do seu pai. Ele cuidou exatamente de todos os detalhes no seu corpo, na sua criação. Esse é o Deus a quem a gente serve, essa é a verdade que está na Bíblia, que a gente não é um acaso, porque Ele sabe, Ele tem um propósito para a nossa vida. Ele tem um propósito para a nossa vida. Então não pense você que você foi um acaso, não pense você que você, por mais que seus pais falaram que você foi um erro, não pense você que você foi um erro, porque Deus, Ele te escolheu. Foi Deus quem decidiu que você nasceria da forma que você nasceria, onde você nasceria, né? Eu até estava lendo Unisses, a família de Jacó ali. Jacó teve várias mulheres e uma delas não conseguia ter filho, e ela falou para Jacó, eu quero ter filho. Ela falou, mas não sou eu quem dá o filho, quem dá o filho é Deus. Sabe, muitas vezes a gente quer culpar pessoas ou quer achar médico, e o médico vai e fala pra ti que tá tudo certo em relação à tua saúde, que você pode ter filho, mas só falta a autorização de Deus. Deus tem que aprovar você conseguir ter filho. Então peça pra Deus, sabe, tudo que você quer, você sonha, peça pro Criador, né? E eu estava lendo ali um livro com um propósito. Eu estava lendo esse livro aqui, Uma Vida com um Propósito, e aqui fala que os maiores filósofos, eles tentaram entender o propósito da vida, né? E eles davam respostas vagas sobre o que eles entendiam sobre o propósito da vida,
Mas se você não entende qual é o seu propósito na Terra, mais certo é você questionar Deus, porque Ele criou todas as coisas. E na Bíblia, que é o nosso manual de instrução, ela também não instrui o que devemos fazer, como descobrir o nosso propósito, né? Porque se você pegar uma televisão super moderna, e você não entende nada sobre ela, o que você vai fazer para poder entender? Você vai pegar o manual de instrução da televisão para poder entender. Lendo, você vai entender tudo de como mexer naquela TV e etc. E da mesma forma com a gente, né? Como descobrir o meu propósito? Como descobrir como ser feliz, como me dar bem no meu relacionamento, como ser uma pessoa próspera, como ser uma pessoa agradável. Tu vai no manual de instrução, que é a Bíblia, tu vai questionar o nosso Criador. Ele que criou, ele que sabe qual é o nosso propósito, ele sabe de que forma devemos agir, de que forma devemos andar. Na Bíblia, a Bíblia é a nossa bússola, é ela que nos guia para onde devemos ir. E somente através dela a gente tem a real felicidade. Eu digo isso por experiência própria, né? Enquanto eu não tinha esse conhecimento, eu não era feliz. Eu fui obrigada, por mim, eu me senti obrigada, nossa, eu não sou feliz, as coisas dão errado para mim, o que eu faço? Eu peguei, o Espírito Santo de Deus me revelou, ler a Bíblia. E a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ter instrução divina, eu comecei a entender, a ter uma vida com clareza, a ser feliz, a tudo fluir de uma maneira clara, a viver o meu propósito, né? E eu acredito que eu tenho mais propósito para mim ser revelado através de Jesus, mas é somente através dele que a gente consegue ter as nossas revelações, né? Então, hoje eu venho te dizer que todos nós temos propósito e que a gente só é feliz através do nosso propósito, né? E para descobrir quais são os nossos propósitos, buscando na nossa bússola, no nosso manual de instrução que foi criado por Deus, a nossa Bíblia. Ou então, eu não gosto de ler a Bíblia. Senta, conversa com Deus, você tem toda a liberdade de conversar com Deus, né? Antes, Moisés que tinha que interceder pelo povo, mas depois que Jesus veio e morreu na cruz por nós, esse véu foi rasgado, a gente pode ter diretamente contato com Deus, podemos ter diretamente uma conversa, uma intimidade com Deus, né? Através de Jesus. Jesus, ele rasgou o véu que a gente tem esse poder de intimidade, né? Então, se você tem dúvida, eu não acredito na Bíblia. Não acreditar na Bíblia é um pecado, né? Mas, eu não acredito. Para mim, eu sou iniciante, eu não acredito na Bíblia. Conversa com Deus. Que Deus, ele vai te dar toda a liberdade. Deus, ele vai te convencer de todas as coisas. Que foi assim comigo. Foi através da minha conversa com Deus que ele foi me convencendo de coisas que eu até nem eu acreditava, assim. Não acreditava no dízimo, né? De tantas pessoas falar, mas o dízimo, os pastores roubam, que não sei o quê, por que tu precisa pagar? Tu tem que pagar para ir pra igreja, isso é errado, não sei o que e tal. E aí eu começava a ter depois eu comecei a buscar intimidade com Deus, comecei a conversar, e quem me convenceu de que o dízimo tem que ser pago foi Deus. Aí foi onde eu comecei a contribuir com o dízimo, porque Deus me convenceu. Então, se você tem algum tipo de preconceito com alguma coisa, ou não acredita em alguma coisa, você tem total liberdade, o véu foi rasgado, você pode falar diretamente com Deus. Fala com Deus que ele vai te convencer de todas as coisas, em nome de Jesus Cristo, né? Jesus, ele veio para cá para nos dar essa maravilha, salvar os nossos pecados, né? Tirar os nossos pecados, morrer pelos nossos pecados, e ainda nos deu o privilégio de a gente ter contato diretamente com Deus através dele, né? Glória a Deus. Então hoje eu vim compartilhar um pouco disso com vocês, que eu tô achando incrível esse livro, Uma Vida com Propósito. É incrível mesmo a maneira que Deus, ele usa as pessoas, né? Pra te ver como as pessoas são importantes, né? Eu também tinha esse certo bloqueio, achando que eu não precisava de igreja, porque o véu foi rasgado, eu posso ter contato diretamente com Deus, vou buscar minha intimidade em casa. E foi muito eficaz, foi muito maravilhoso, porque foi em casa que Jesus foi trabalhando no meu coração, né? Por mais que você não goste de ir numa igreja, busque intimidade em casa, que Jesus, ele vai convencer, vai fazer entender que a gente precisa, né, de um corpo, que a gente faz parte do membro, que se você pegar estão ali o pessoal dentro da igreja com aquela chama, se você sai, você vai ficar com a chama acesa, uma brasa saiu, ela vai ficar com a chama acesa, mas ela se apaga com mais facilidade. Agora, se volta para a chama, ela continua a pegar fogo, né? Então, é maravilhoso.
que a minha amiga Emily, ela falou que, Josi, é importante porque se você, suponhamos que você é uma brasa, enquanto você tá na chama, que seria a igreja, você tá pegando fogo, mas depois que você se afasta, ela vai ficar pegando fogo, mas depois ela vai se apagar com facilidade. Então é muito interessante a brasa voltar pra chama ali, pra aquecer, pra pegar fogo, sabe? É importante, é muito importante realmente, tá? Nesse período eu fiquei 1 semana, 2 longe da igreja porque eu tava gripada, e realmente quando eu voltei já senti aquela chama de novo, já senti aquela vontade de chorar na presença de Deus, e é incrível. Mas é Jesus que convence, não é o ser humano que tem que falar, você é obrigado pra igreja, você é obrigado a largar teu vício, você é obrigado... Não. Busca intimidade com Deus na tua casa e Jesus vai te convencer de todas as outras coisas, né? Foi assim comigo, eu achei incrível e tá sendo muito incrível, né? Então, pessoal, eu desejo a vocês uma ótima semana na presença de Deus, que Deus ele possa alcançar a vida de vocês, né? Assim como tá alcançando a minha, e pra mim tá sendo um processo, né? Não fui totalmente alcançada, eu sei que tem muitos degraus espirituais para subir ainda, né? Eu não tive um momento assim de... Já vi histórias de pessoas que ficou tipo 15 dias fazendo jejum, e aí viveu o jejum, né? Jesus, ele ficou 30 dias e 30 noites no deserto jejuando. E aí ele passou por aquela prova lá, né, que todo mundo sabe. E essa moça, ela falou que ela ficou 15 dias fazendo jejum, e aí ela saiu na rua. O poder do jejum é tão forte que ela saía na rua, as pessoas caíam endemoniadas no lado dela. Então, assim, a gente atinge níveis espirituais através de jejum, de oração. Então, eu não tive esse nível ainda de estar fazendo jejum por um longo tempo, mas eu quero fazer porque eu quero viver mais do sobrenatural de Deus, né? E eu acho incrível isso. Eu acho incrível. E, inclusive, agora eu tava lendo, eu tava aqui falando com vocês e a casa agora deu uma estremecida toda. E uma estremecida que eu quero ver até se pegou no vídeo, que se tiver pego eu vou deixar pra vocês. E esse é o sobrenatural de Deus. Eu comecei a falar de Deus, falei, Deus, venha sobre esse lugar. E aí a casa estremeceu. Se tiver, eu vou deixar pra vocês verem, tá bom? Ótima semana pra vocês. E dessa forma que Deus trabalha, Ele trabalha no sobrenatural, mas Ele aparenta no físico, né? A gente sente no físico todo o espiritual de Deus, de tudo que a gente vive. A alegria aparece no físico, a limpeza aparece no físico. Gente, é só vocês vivendo pra vocês entenderem, né? Mas Deus abençoe vocês, ótima semana. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.